Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Convite para um Homicídio, de Agatha Christie. Bom, este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura Agatha Christie. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica e se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. E se você é novo no canal, este é um projeto em que você pode entrar e ler conosco a qualquer momento. Eu também vou deixar separado nos cards, fora a playlist, o vídeo específico com todos os livros de Agatha Christie que nós vamos ler no projeto em 2020. Caso você queira dar uma olhada, é só clicar nesse izinho que fica aqui em cima nos cards. Se esse vídeo estiver um pouquinho escuro, é porque eu acabei de fechar a cortina o máximo possível, porque o sol estava muito forte. Mas eu espero que esteja ok. E vamos então falar sobre Convite para um Homicídio, um caso de Miss Marple, adorável velhinha. Eu adoro Miss Marple, eu adoro os casos com ela, especialmente porque eu também gosto muito do clima de interior pacato. E claro, podemos encontrar livros com esse clima em diferentes histórias de Agatha Christie, mas geralmente as de Miss Marple são assim, né? Os casos de Miss Marple geralmente se passam em cidadezinhas muito pequenas, com aquele clima pacato, os vizinhos amigáveis, toda aquela conversa, até que ocorre um crime e as pessoas ficam em polvorosa com aquele suspense no ar. E esse aqui é o 5º livro dela. Nós já lemos 4 no projeto, agora 5. O primeiro foi O Assassinato na Casa do Pastor, primeiro livro em que ela aparece, sua estreia. Depois nós lemos Os 13 Problemas, que é um livro de contos. Depois Um Corpo na Biblioteca, A Mão Misteriosa e um convite para um homicídio. Eu sempre quero dizer um convite. Eu mencionei todos esses outros porque, por mais que eu goste muito de alguns deles, outros eu gosto apenas, né? Eu diria que talvez o Um Corpo na Biblioteca, por mais que eu goste, ele é realmente o mais fraco entre todos esses. E O Assassinato na Casa do Pastor tem um carinho muito especial. Mas entre esses 5 primeiros de Miss Marple, este aqui é o meu favorito. Também temos um personagem que já apareceu em outras histórias, que é o Sir Henry Clittering. Ele é um comissário da Scotland Yard. Às vezes ele aparece ali pelo interior. A gente conheceu no livro Os 13 Problemas e depois ele reapareceu em Um Corpo na Biblioteca. Então, pra quem lê em ordem cronológica, por mais que realmente não seja necessário, quando ele aparece aqui, né, quando esse personagem aparece, a gente já o identifica, a gente já sabe que ele é muito amigo de Miss Marple, que ele admira muito Miss Marple. Inclusive é bem engraçado quando ele menciona a Miss Marple aqui neste. Ele já tinha mencionado para as pessoas da polícia sobre Miss Marple, né, sobre, na verdade, as velhinhas adoráveis que parecem tão inofensivas, que parecem aquelas fofoqueiras que querem saber de tudo, mas ele tinha dito para você dar atenção e até escutar muito o que essas velhinhas têm para dizer, porque muitas vezes elas são muito mais inteligentes, perspicazes e intuitivas, entendem muito mais do que está por trás dos mistérios do que parece à primeira vista, né? As pessoas tendem a subestimar. Então ele já tinha mencionado pensando em Miss Marple. E aí depois o chefe da polícia fala pra ele, né, que tem uma pessoa querendo falar com eles em tal hotel. E aí ele percebe que essa pessoa é ninguém menos que Miss Marple. Aí ele vai dizer: será possível? Mas é a minha velhinha particular, rainha de todas as velhinhas geniais deste mundo. É a super velhinha. E ela deu um jeito de aparecer em Meadow Wells em vez de estar pacificamente em casa em St. Mary Mead. Exatamente a tempo de se meter com um homicídio. Mais uma vez, Miss Marple tem o prazer e a honra de aceitar um convite para um homicídio. Eu gostei muito desse parágrafo, eu realmente ri muito. Eu adoro esse personagem já. Eu aprendi a gostar do Sir Henry Clittering, que foi uma coisa que aconteceu só lendo em ordem cronológica, porque na minha vida, assim, quando eu ia lendo um aqui, outro ali, eu nem me ligava assim nesse personagem direito. Então, mais uma coisa legal quando a gente lê as coisas na ordem. Bom, a entrada da Miss Marple aqui acontece um pouco depois, né? Como é normal nos livros dela, às vezes ela até aparece muito mais próxima ao final. Aqui ela aparece no capítulo 8, na página 84, na verdade não é exatamente na página 84, no capítulo 8, por volta daí da página 80 e poucos. Eu digo isso porque às vezes as pessoas falam, né, mas Miss Marple foi muito secundária, apareceu lá no final, não fez muita coisa. Miss Marple geralmente entra um pouco depois e ela fica mais ali nos bastidores, prestando atenção em tudo e juntando as peças. Eu adoro que esse livro já começa com todo aquele clima de vilarejo pacato e o cotidiano dessas pessoas, como é a vida dessas pessoas, e é mostrado um pouco no início, já nos primeiros capítulos, um retrato desses momentos, né, dessas pessoas recebendo os seus jornais, lendo, conversando. Eu acho que Agatha Christie, de uma forma geral, ela passava muito deste clima de vilarejos do interior da Inglaterra. Você cria um retrato até da época, especialmente neste livro aqui,
porque ele é um livro que tem muito das reverberações, das consequências da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez. Ela já tinha mostrado bastante disso no livro que lemos há pouco tempo, Seguindo a Correnteza, entre outros. E uma coisa que eu percebi, mais uma vez em ordem cronológica, é que enquanto estava acontecendo a guerra, dificilmente a guerra era mencionada nos livros. Às vezes sim, como é o caso de M ou N, que tem a guerra talvez até em primeiro plano, né, por conta da forma como a trama é conduzida. E em outros livros, neste momento do período da Segunda Guerra Mundial, antes, durante, ela mencionava muito pouco. Às vezes apenas uma passagem de fundo, como foi o caso do Natal de Poirot, uma personagem veio de outro país, aí mencionou bombardeios, mas não era quase nada mencionado. Alguns livros até sequer mencionavam, era de se pensar que não estava acontecendo a guerra. E a gente sabe que a Inglaterra foi sim muito impactada pela Segunda Guerra Mundial. Mas talvez nos livros a Agatha não quisesse mostrar tanto disso, né? Ela realmente focasse num mistério, naquele negócio muito, no microcosmo, um negócio muito próprio ali. Talvez porque depois seja até mais fácil de encarar. Já passaram os horrores, agora é reconstruir a vida, reconstruir a cidade, seguir em frente. Então sim, nesses livros pós-guerra a gente percebe muito mais dos efeitos da guerra na vida dos ingleses do que mesmo durante a guerra, né? Porque claro que durante a guerra as pessoas tiveram que viver de uma forma totalmente diferente. O próprio Um Convite para um Homicídio, que mostra muito disso, de como alguns alimentos eram escassos, os altos impostos, os preços mais altos, as concessões que precisavam ser feitas em relação a vários artigos. Por exemplo, aqui é dito logo no comecinho, né? Você sabe que o departamento de combustível não nos permite comprar nem mesmo aquela cota semanal ridícula, a não ser quando podemos provar que não temos outros meios de cozinhar. Então realmente existia uma escassez de várias coisas, não apenas alimentos, aqui combustível, e algumas pessoas tinham que abrir mão de coisas que antes eram impensáveis. A vida antes era lembrada como, como era mais fácil, como a gente encarava isso de uma forma tão natural, e agora há escassez, agora há privações, e vemos muito isso em Um Convite para um Homicídio. Convite para um Homicídio, ou um na frente. Até um certo mercado clandestino que acontece ali, que seria ilegal na história, que as pessoas ficam trocando algumas coisas. É bem interessante porque mostra como foi esse período para o cidadão comum, que estava ali apenas seguindo com sua vida e tentando deixar tudo aquilo para trás. E eu falei toda essa questão da escassez, mas algo muito importante aqui na história também, que tem impacto no enredo, é o fato das pessoas terem saído dos seus países. Temos imigrantes aqui, pessoas que sofreram com a guerra e que acabaram na Inglaterra. A própria Mitzi, que é uma garota que mora na casa em que ocorre o homicídio, o convite para o homicídio, ela menciona várias vezes que tinha outro emprego. Ela era formada em economia, se eu não me engano, e ela trabalha como cozinheira na casa ali na Inglaterra porque perdeu a família inteira. Então muita gente refugiada da guerra foi parar na Inglaterra e teve que recomeçar de formas diferentes. Então tinham muitos empregos que iam para os estrangeiros e existia muito também preconceito em relação aos estrangeiros. A gente meio que vê esse preconceito em vários momentos, até com o próprio Hercule Poirot, né? Muita gente o subestima porque ele é estrangeiro, e Hercule Poirot está ali na Inglaterra desde sempre, né? Não sempre, mas desde muito tempo, muito antes da guerra. Mas Agatha faz questão de mostrar isso. Eu acho que era algo muito presente mesmo, porque em muitos livros, e nesses assim pós-guerra também, a gente vê que há sempre uma desconfiança em relação aos estrangeiros, as pessoas que estão tentando recomeçar a vida ali. Então eles não são tratados como os próprios ingleses, eles eram vistos de uma forma distinta, né? Eram colocados num grupo distinto. E aqui também entra outra questão que vai ter grande influência nesse livro, que é o fato das pessoas terem se espalhado durante a Segunda Guerra Mundial, e muitas delas voltavam ou iam morar em outro local. Pessoas perdiam suas famílias e precisavam recomeçar em outro canto, né? Como eu falei, mas até pelos próprios ingleses. Numa conversa com Miss Marple e com outra pessoa que eu esqueci qual agora, mas enfim, numa conversa no livro, é dito que antigamente nessas cidadezinhas todo mundo conhecia a família inteira, conhecia as gerações passadas, sabia quem era quem. Então um forasteiro, alguém de fora, quando chegava, já chamava muita atenção. E agora tudo mudou aqui. O cenário era outro, completamente diferente. As pessoas eram novas, muita gente chegava ali pela primeira vez e não existia mais uma grande desconfiança, porque isso aconteceu com muita gente. Várias conseguiam até comprar identidades falsas, muita gente perdeu documentos durante a guerra e precisou conseguir documentos. Então o fato de as pessoas terem perdido naturalmente, tentar conseguir, às vezes pessoas que não eram elas mesmas conseguiam a identidade de outras por motivos distintos, é uma dificuldade extra no caso dessa história que vai ter importância, e muita,
porque aquelas pessoas estão ali, todas se conhecem, elas já estão familiarizadas, elas já vivem ali há um tempo, mas isso é um período posterior à Segunda Guerra Mundial, então às vezes não dá pra saber quem é quem. Se alguém está mentindo sobre sua identidade verdadeira, se aquela pessoa é quem ela diz ser, e essa é uma desconfiança constante nesse livro, se aquelas pessoas pacatas que vivem ali, que aparentam ser tão inofensivas, será que elas são realmente quem dizem ser? E essa é uma desconfiança generalizada nesse livro. A gente não sabe quem pode estar mentindo, quem pode estar adotando uma identidade diferente da que realmente tem. O próprio inspetor menciona, né, sobre a facilidade em usar identidades emprestadas por conta de acidentes, enfim, e também cartões de racionamento, as pessoas compravam, falsificavam identidades, falsificavam cartões, então era muito mais difícil, existia uma dificuldade a mais em ir atrás e descobrir o passado por conta de tantas coisas que se perderam e que ficaram no ar, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa introdução, que eu não sei nem se eu posso chamar de introdução, mas essa visão geral aqui desse vilarejo e das pessoas e de como estava a vida ali pós Segunda Guerra Mundial pode ter parecido um pouco longa, mas também tem grande impacto aqui nessa história e na forma como é mostrada a vida dessas pessoas, e também é algo que torna este livro tão interessante. Há um grupo de personalidades bem distintas e de certa forma são bem divertidos juntos, porque alguns têm características muito próprias. Eu gostava muito da forma como a Agatha colocava certa comicidade em suas histórias, entre aquela fofoca generalizada, o fato de todos eles estarem ali bem próximos e até então ter um clima pacato e seguro, então a casa de todos é sempre aberta, todo mundo entra, todo mundo sai, até que aqui no começo do livro surge um convite para um homicídio. O que seria isso? Sim, um convite realmente no jornal que vai para todos, que era o jornal local, que praticamente todos recebiam. Há um convite para o homicídio, naquele momento que eu falei para vocês, no início em que todos estão ali recebendo os seus jornais, eles então leem a seguinte mensagem: convida-se para um homicídio a ter lugar sexta-feira, 29 de outubro, em Little Paddocks, às 18h30. Espera-se a presença de todos os amigos da família. Não haverá outra convocação. Não é levado tão a sério, então a curiosidade rola solta e meio que todos vão aparecer em Little Paddocks, nessa casa principal aqui da história. E todos eles vão chegar lá com uma desculpa mais esfarrapada que a outra para estar ali e não dizer que é apenas por curiosidade, né, para justificar a sua presença. Mas então é formada uma reunião. Menos uma personagem que é a amiga de Miss Marple, inclusive Miss Marple não tá aqui, mas depois chega pra ficar na casa dessa amiga, que ela chega logo de cara, na boa, já diz: então, cheguei tarde, já começou o homicídio. Essa questão do homicídio, então, é encarada por muitos como aquela brincadeira de quem é o assassino. É uma brincadeira que eu até brincava quando eu era mais nova, criança, na escola. Eu não sei se alguns de vocês conhecem, né, que tem sempre o assassino, aí tem as vítimas, tem o policial, e aqui é como se todos ficassem no escuro, e aí o assassino pode matar, tocar em alguém, matar a pessoa, e aí tem que se descobrir quem é o assassino. Tinha algo muito parecido que eu brincava na escola, e é isso que as pessoas meio que veem aqui, né? Elas acham que elas estão indo para uma brincadeira de homicídio, não tem como pensar de outra forma. E eu acho engraçado, assim, vou fazer um paralelo nessa questão da brincadeira, né, que eles ficam tão animados, porque nessa brincadeira o assassino ia matando as pessoas até que a polícia descobrisse quem ele é. E nesse livro é criada uma dinâmica muito parecida com essa, porque não há apenas um homicídio, há alguns homicídios. Tem um clima aqui de livros de suspense policial que é sempre tão gostoso de acompanhar nos livros, claro, né, que são pessoas que às vezes não sabem que sabem de algo e podem falar algo que não devem, então algumas pessoas são assassinadas. E aí chega em certo ponto que você já tá agoniado, quem será o próximo, o que essas pessoas sabiam. A dinâmica do livro, de certa forma, segue uma dinâmica parecida com um jogo do homicídio, né, com um jogo do assassino. Porque a polícia tem que descobrir, senão o assassino vai continuar matando, né, pra tentar se livrar dos possíveis indícios que apontem essa pessoa como assassina, da possibilidade de alguém saber algo, de ter visto algo. O que acontece aqui, logo no comecinho, viu, gente, é que de fato ocorre uma morte. E essa morte se mostra de uma forma bem diferente até do convite. Mesmo que acontecesse do convite ser real, a forma como as coisas acontecem são muito esquisitas, sabe? É a pessoa que morre no final das contas. A polícia até inicialmente cogita acidente ou suicídio, não exatamente assassinato, de tão meio maluco que foi.
Mas Miss Marple entra em cena. E o próprio inspetor, né, pra ser justa com ele não estava nem um pouco satisfeito. Ele é um inspetor bem interessante, que é o Craddock, que ele é inteligente. Ele consegue ver ali nas entrelinhas, mas Miss Marple vai ajudá-lo. E Miss Marple, quando entra nessa história, naquele momento que eu falei pra vocês, ela aponta uma coisa que muda completamente o rumo do caso. É uma coisa que talvez pareça até algo que só iria ser mostrado ao final, mas o fato dela contar aquilo, ver o caso de um ângulo totalmente diferente do que as pessoas estão vendo, vai abrir um leque de possibilidades, sabe? E todos se tornam suspeitos, ninguém mais sabe quem é o assassino e as mortes começam a acontecer. Então é um livro com uma dinâmica muito boa. Existe aqui um alvo óbvio, uma pessoa que todos tentam proteger, porque no momento do convite para o homicídio ela sofreu um atentado, ela sofreu um ferimento, as mortes apontam para um caminho, mas há o porquê estão tentando matar essa pessoa, e aí a trama se complica, entram questões de herança, de dinheiro, e aí entra a ambição aqui na história. A ambição e a sede por dinheiro é um tópico comum nas histórias de Agatha, porque de fato é um tópico comum na natureza humana, nas relações sociais, nessa vontade que algumas pessoas têm de sempre ter mais, e especialmente quando tem uma grande fortuna envolvida, aí entra toda a cobiça, a ambição, e isso é algo que vai ser trabalhado aqui de formas tortuosas, né? Nada em Agatha Christie é óbvio, então algumas pistas são colocadas aqui em vários momentos através de conversas espaçadas, e eu preciso dizer pra vocês que eu desvendei tudo nesse livro, e eu desvendei muito cedo. Precisei parar pra trocar a bateria da câmera, mas enfim, continuando. Eu sei que é um livro muito surpreendente, que algumas pessoas podem dizer que estava no meu subconsciente pelo fato de eu já ter lido. Eu li esse livro há muitos anos, gente, eu sempre sou bem sincera com vocês, quando eu lembro da história, quando a história vai voltando aos poucos, e neste caso eu não lembrava nada, absolutamente nada, e eu realmente acho que eu peguei as pistas, sabe? Então estou sendo completamente sincera, como sempre sou, de que eu realmente fui pegando as pistas, porque enquanto eu estava lendo, até certo ponto eu não sabia de nada, mas quando foram aparecendo as indicações e as pistas, quando você lê muito Agatha Christie, você muitas vezes vai direto ali no que ela está tentando esconder, tentando omitir, ou mesmo tentando dizer, né? Porque a Agatha Christie extremamente engenhosa e talentosa, então ela sempre nos mostra ao final que ela jogou essa informação na nossa cara, então ela está sempre tentando nos dizer algo, mas que geralmente passa batido, porém para o leitor assíduo de Agatha muitas vezes não passa batido. E mesmo em uma história que eu adivinhei absolutamente tudo, ainda assim é um livro tão envolvente, com personagens tão legais e mesmo caminhos tão legais, sabe? Coisas que vão acontecendo que eu não sabia, porque eu não lembrava, enfim. Mesmo depois de eu desvendar tudo, aconteciam coisas inesperadas, e é um livro que foi divertidíssimo do começo ao final, independente de eu ter adivinhado tudo ou não, sabe? Então ele é realmente uma trama muito bem bolada. É mirabolante em alguns sentidos? Sim. Seria improvável um crime assim? Sim. Mas é impossível? Não. Então a Agatha conseguia pensar assim num quebra-cabeça tão bem formado, e quando tudo se encaixa é bem maravilhoso, sabe? Até algumas pequenas coisinhas aqui e ali, a maioria eu ia pegando, mas algumas coisas ficaram no ar, e a Miss Marple, claro, maravilhosa, explica tudo, fecha tudo. Então realmente pra mim é das tramas mais divertidas, não apenas na dinâmica da literatura policial, né, em relação às pessoas morrerem, você não saber quem será a próxima vítima, sabe? Então a dinâmica é legal, a ambientação, o cenário, a vida social e o momento histórico, tudo isso intensifica a experiência. Então pra mim é um livro que se destaca de outros. Eu vou abrir agora aquela parte de spoilers que vocês tanto gostam, então se você não leu este livro, não caia em tentação. Vou deixar aqui um momento que você pode pular pra ficar totalmente livre de spoilers, tá? Bom, então vamos lá. Realmente quando eu comecei a ler, eu não desconfiava de forma alguma da Sra. Blacklock, não havia motivos pra desconfiar. O primeiro momento em que eu desconfiei dela é quando é mencionado, ela própria diz em uma conversa, que eu provavelmente marquei aqui, né, porque eu saio marcando tudo, que ela chegou há 1 ano na Inglaterra. Quando é dito isso, ativa logo um sininho assim, então a própria Sra. Blacklock passou um tempo fora. Quem a conhecia antes? Quando é dito, por exemplo, gente, que ela não conhece aqueles sobrinhos / primos dela,
é dado uma ênfase muito grande em relação a será que eles são quem eles dizem que são? Porém, a gente pode fazer a mesma pergunta em relação à Sra. Blacklock. E me parece muito louco que em vários momentos do livro ninguém para também pra se fazer essa pergunta, sabe? Em todos os momentos há uma desconfiança em cima desses garotos, né, que poderiam ser Pip e Emma, e aqui no caso em cima de Patrick e Julia. Então, será que eles são quem dizem que são? Já que a tia não os havia visto, né, a prima não os havia visto, nunca conheceu eles antes. Mas aí você pode parar pra se perguntar, isso também se aplica ao contrário. Essas pessoas não conheciam a Sra. Blacklock, então que garante que ela é quem disse? E aí entra aqui a única personagem que a conhecia há mais tempo, que a conhecia desde sempre, que é a Dora Banner. E essa personagem solta em vários momentos, até o apelido, ela solta um nome diferente, né? Eu fiquei impressionada porque a Agatha realmente joga na nossa cara até o nome. É dito que a Sra. Blacklock, que é a Letitia, tinha uma irmã, Charlotte, e que a irmã morreu. Aí você já começa a desconfiar. A irmã era a herdeira de tudo. E se essa irmã morreu e é totalmente dado uma ênfase no fato aqui que as pessoas tomavam a identidade uma das outras, que as pessoas chegavam e se estabeleciam e ninguém ali conhecia previamente, isso é enfatizado por conta, né, do período da pós-guerra, isso é enfatizado no livro inteiro. E aí meio que ficou pra mim óbvio desde o início, desde que foi dito que a Letitia só voltou há um ano, que ela não conhecia aquelas pessoas, que a irmã dela ia herdar uma grande fortuna. Tudo isso ia se encaixando no fato dela usar um colar, aquele colar enfatizado muito o tempo inteiro. Por que tanta ênfase num colar gigante que não combinava, sabe? Era sempre dito que não combinava com as roupas, que era uma peça estranha, porque é óbvio que estava tentando esconder algo. E até uma personagem depois, né, fala de uma deformidade. Enfim, pra mim, em todos os momentos, tudo que a Agatha ia dizendo ia contribuindo, né, pra eu ter certeza que, né, estava certa, que eu estava no caminho certo. E me parecia extremamente às caras, muito mais do que outras histórias dela, sabe? Aqui me parecia muito óbvio a todo momento, ainda assim muito divertido. Voltando pra Dora Banner, gente, eu tava tentando achar aqui o momento em que ela conversa com Miss Marple, e é um momento muito importante no livro. E aí chega a Letitia, né, fica até um pouco chateada e você não entende muito bem o motivo, mas a Dora Banner conta muitas coisas naquela conversa. De fato ela conta e ela própria chama a Letty, né, a Letitia, de Lori. E isso não vai ser um erro passageiro numa história de Agatha Christie. Se ela fala Lori, eu até marquei aqui na hora que ela falou Lori. Se ela fala um nome diferente, e eram duas irmãs, e ela fala que foi a Lori, né? Lori ajudou, levou com ela, disse que precisava de alguém para ajudá-la. Ela própria tá aqui entregando que na verdade é a irmã. Ela seria a única pessoa que poderia saber da real identidade, né, que conhecia do passado. E aí quando tudo isso se encaixa, você percebe que a Letitia, na verdade Charlotte, tem muito a esconder. Ela que estaria por trás de tudo isso, né? E eu sabia ali naquele momento que a Dora Banner seria uma grande ameaça pra ela e que seria a próxima a morrer. Eu não lembrava nada desse livro, mas eu sabia que a Dora ia morrer naquele momento da festa e tudo, que tava tudo se encaminhando para Letitia, Charlotte matá-la, porque ela ia acabar soltando sem querer, né? E é sempre mostrado como ela às vezes se confunde, como ela fala mais do que devia, e é mostrado também a Letitia vendo isso de uma forma não tão legal, né? Ela ficava um pouco chateada, claramente, porque ela tinha muito a perder. Quanto mais informações a Agatha dá nessa história, mais tudo se encaixa e mais óbvio parece, né? As informações aqui não serviram pra despistar, pelo menos pra mim, né? No caso, tô falando minha experiência pessoal, eu sei que algumas pessoas podem não ter conseguido desvendar tudo, e de certa forma eu acho que é um livro surpreendente, sabe? Que é um caso que pode surpreender a várias pessoas. Em momento algum do livro as pessoas suspeitam da Letitia Blacklock, então pra mim fica meio óbvio que o fato de não suspeitarem, de não falarem dela em momento algum, de não questionarem a identidade dela e tudo isso, e dela ser quem tem mais a ganhar, né? Uma herança a receber, tudo aponta nessa direção. Mas é uma personalidade de uma assassina diferente em Agatha Christie, né? Dito, a Miss Marple fala que é uma assassina que de certa forma tem bom coração, né? Porque é uma pessoa que inicialmente ela não queria, não tinha intenção de matar, ela queria realmente herdar o dinheiro. Mas claro, é uma falha imensa, né, de caráter. É mostrado até como uma das grandes diferenças entre as duas irmãs, né, que a Letitia verdadeira era extremamente correta, moral em todos os sentidos, e sua irmã, por outro lado, não era de forma alguma assim. Ela conseguia encontrar brechas ali para justificar o fato do que ela estava fazendo a ponto de cometer assassinatos.
e as coisas saírem completamente de controle, né? E por isso o estado mental dela no livro acaba se deteriorando, né? Depois ela já tá muito pior do que aquele assassinato lá no começo, que ela justificava para si mesma. Até o assassinato da Dora, sua amiga, que a afetou diretamente, mas era alguém que estava perto de morrer, então ela ficava justificando para si mesma. Porém, quando começou a sair de controle, quando ela matou já outra pessoa completamente aleatória, as coisas foram se intensificando, né? E ela foi ficando cada vez com mais medo e mais afetada psicologicamente, porque originalmente ela não tinha essa vibe assassina, essa vocação, digamos, para ser uma assassina, para matar com prazer, não era o que ela fazia. A Agatha então vai dizer isso através da Miss Marple, que ela era uma assassina fraca e de bom coração. Quando uma pessoa fraca sente medo, medo de verdade, fica alucinada de terror e perde inteiramente o controle. Então eu gostei até da forma como ela construiu esse psicológico da personalidade aqui por trás da assassina da história. Mais uma vez a câmera me cortou e geralmente isso não acontece porque eu tenho duas baterias, mas as duas estavam descarregadas desta vez, então peço desculpas. Mas eu acho que eu já tinha terminado de dizer tudo que eu tinha pra falar sobre Um Convite para o Homicídio, né, na parte de spoilers. Então eu voltei aqui apenas pra convidar então vocês para a leitura do mês de maio, que é Os Três Ratos Cegos e Outros Contos, um livro de contos muito legal de Agatha Christie, uma história inclusive muito famosa, né, que deu origem à peça Ratoeira, que é um grande sucesso de Agatha. Então deixo aqui o convite, o vídeo desse aqui vai sair na última semana do mês de maio. E eu vou ficando por aqui, o vídeo até ficou um pouquinho grande, tenho certeza, mas espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre Um Convite para o Homicídio, e também para quem leu tenha gostado de conversar sobre no vídeo. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo, me conta o que você achou, se você suspeitou, se você foi enganado, se você se surpreendeu, vamos bater aquele papo que é a melhor parte. Tudo vai estar aqui embaixo, gente, inclusive o link para a compra desses livros aqui, caso você tenha interesse. Eu vou ficando por aqui, não esquece de curtir, isso ajuda bastante, se inscreve no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!